Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, seja muito bem-vindo a esse canal, seja muito bem-vindo a um momento com a palavra. Amém? Estou passando aqui para compartilhar com você mais uma palavra. Na verdade, hoje eu gostaria de dar continuidade, amém? Gostaria de dar continuidade ao que eu comecei ontem, né? Eu falei sobre. Ontem eu tinha uma intenção de ministrar a palavra voltada com respeito à fé que opera pelo amor, e vou fazer isso, né? Mas não agora. Porque ontem o Senhor realmente me conduziu por um caminho onde eu falei muito sobre salvação. Basicamente a mensagem toda foi voltada para a salvação. E hoje eu quero trazer, né, uma certa continuidade, amém? Uma palavra que venha trazer uma continuidade em cima daquilo que realmente o Senhor trouxe ontem, amém? É muito importante nós entendermos algumas coisas nesse quesito salvação, né? Porque estamos aqui e o objetivo é realmente alcançar, né, a nossa salvação, amém? O próprio Senhor Jesus, ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não é? Então, o que Jesus estava querendo dizer com isso, né? Já imaginou o que o Senhor quer dizer? Ele disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? O que dará ele em troca de sua alma? Então, às vezes eu digo hoje, de um modo geral, a sociedade ela vive uma crise de valores, né? Muitas pessoas não sabem o que realmente é importante, é mais valioso. Na vida de muitas pessoas não existe um critério de o que é importante, o que é menos importante. Muitas pessoas elas julgam tudo com o mesmo critério, né? Então não existe essa diferenciação para muitas pessoas, amém? Então nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre o valor dessa salvação, amém? E não apenas falar sobre o valor dessa salvação, mas acima de tudo está falando sobre um aspecto que diz respeito à nossa vida, né? Sobre algo que nós precisamos atentar muito bem. Então eu convido a você, amém, a ir comigo, né? Vamos juntos estudar mais e mais sobre o que a palavra de Deus ela nos ensina, amém? E eu quero pedir para você, se é a primeira vez que você está passando por aqui, eu peço que você, né, nos ajude se inscrevendo no canal, amém? Deixando o seu like, o seu joinha, amém? Acionando o sininho das notificações, amém? Compartilha, amém? Compartilha com seus contatos, suas redes sociais, amém? O maior número possível de pessoas, amém? Para que possam essas pessoas serem expostas a esse conhecimento, expostas a essa palavra. Amém, queridos? Então, obrigado por ter feito isso, obrigado por estar nos ajudando e estar, acima de tudo, aí, não é? Atento, amém? Querendo, tendo interesse sobre essas verdades, amém? E louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, deixa eu tirar aqui. Bendito é o nome do Senhor, amém? Então, Deus seja louvado. Então, eu quero dar continuidade, como eu falei, e eu citei para você, né, um texto de uma passagem onde o Senhor Jesus ele fala, né, sobre o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, não sei o que você pensa sobre salvação, qual é o seu valor, o seu critério de avaliação, como você julga importante. Eu sei que às vezes, não é, na vida de algumas pessoas, elas não têm um critério de peso, de avaliação, né, no sentido de que o que é mais importante, o que é menos importante. Então, muitas pessoas elas
elas não têm esse critério e elas julgam tudo da mesma forma. Então, para elas, por exemplo, ter um tempo de oração, ter um tempo com a palavra do Senhor, é a mesma coisa, não tem um peso diferente do que elas estarem, por exemplo, numa rede social, não, está vendo algum filme, sabe? Não tem esse critério. Muitas pessoas não entendem o valor que estas coisas devem ter para nós. Amém? Então muitas pessoas não têm isso como fundamento de sua vida. Então Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Lembrando, querido, que a morte, né, por assim dizer, todos nós, de uma certa forma, iremos nos deparar com ela. Uns mais cedo e outros não. Mas a vida não para aqui, né? Ou seja, não termina quando não estivermos mais aqui neste mundo. Na verdade, a palavra fala de algo que é eterno, algo que nunca vai acabar, né? Algo que nunca vai findar, né? Algo que nunca vai realmente terminar. Já imaginou? Então, eu quero falar sobre isso, sobre esse valor de eternidade. Amém? Sobre esse valor das coisas eternas, né? O que vai acontecer comigo e com você depois de nós deixarmos, né, esse mundo, não é? Não vou aqui entrar em tantos detalhes, mas depois. Você já parou para pensar sobre isso, sobre o depois, não é? Sobre o que vai acontecer conosco? Pronto, a palavra de Deus, ela tem explicação, ela tem ah, o que nos dizer sobre cada uma dessas coisas. Então cabe a mim e a você, não é, nos deixarmos ser orientados pelo Senhor, pelo que a sua palavra nos diz. Amém? Então, vamos que vamos. Antes da continuidade e entrar necessariamente no assunto, eu quero te perguntar, eu acredito que você foi para o colégio, né? Eu sei que muitas pessoas que estão me assistindo, elas foram para o colégio e elas passaram anos de sua vida sentadas ali no banco estudando, não é? Estudando ali as coisas básicas, começaram no beabá, começaram ali no básico, mas depois, não é? Depois foi a coisa engrossando mais, matérias já complicadas. Aí eu pergunto, por que tanto esforço? Alguns, não é, se dedicaram ainda mais um pouco, não se contentaram apenas em terminar o ensino fundamental ou médio, se esforçaram o máximo possível para poder cursar uma universidade, não é? Nós temos aí um leque muito grande de cursos, né? Que uma pessoa pode se graduar na universidade. Eu pergunto, por que tanto esforço? Não é? Por que tanto esforço? Então, outras pessoas ainda não se contentaram apenas em se graduar numa universidade, foram mais longe ainda. Estavam pensando em quê? Fizeram um mestrado, um doutorado, e assim foram. Sempre estudando. Para quê? Qual a finalidade de tudo isso? Eu pergunto, isso tudo é inútil? É claro que não. Mas eu estou perguntando, querido, por que uma pessoa se dedica tanto a algo? Por que uma pessoa ela se empenha tanto nos estudos, desde a sua infância, não é? É claro que nos primeiros anos ela não vai para a escola porque ela deseja, porque ela quer. Ela vai para a escola porque ela é obrigada, não é? Amém? Então, os pais sabem muito bem o que é isso, né? Os filhos não vão para a escola porque querem. Não fazem as tarefas porque eles têm um desejo muito grande disso. Muito pelo contrário, são obrigados.
Por quê? Porque neles não tem ainda uma consciência formada da importância dos estudos, da importância de você realmente estudar, se dedicar. Ele não tem aquela consciência ainda formada, não é verdade? Não tem. Mas à medida que ele vai crescendo, não é? Ele vai começando a entender mais o valor dos estudos, a importância dos estudos. Então ele vai chegar um momento que ele vai caminhar com as suas próprias pernas. Agora ele vai cursar uma universidade, vai fazer um curso técnico, vai fazer uma especialização qualquer, né? Não porque ele é obrigado, mas ele entende. Eu preciso fazer isso. Agora, chegando num ponto, por que ele faz tudo isso? A recompensa para tanto esforço é momentânea? É no momento que ele está fazendo? Ele se dedica, ele se empenha, mas a recompensa vem quando? Vem no exato momento? Vem no momento que ele está fazendo isso? Não. Vem depois. Anos depois. Ele está pensando lá na frente. Ele está pensando num trabalho melhor. Ele está pensando em uma condição de vida melhor. E isso vai ser possível por conta do estudo, de uma formação, não é? De uma especialização. Então ele se esforça hoje pensando lá na frente. O objetivo dele é olhar para frente. Ele está trabalhando agora, mas com os olhos lá na frente. Não é verdade? É exatamente isso. Agora eu pergunto a você, meu querido, quantas pessoas se dedicaram dessa forma, se dedicaram dessa maneira com os estudos, tiveram todo esse empenho nessa questão dos estudos e sempre amaram estudar. Nunca tiveram que se esforçar para estudar. Nunca tiveram que fazer algo porque realmente eles precisavam fazer. Se gostavam ou não daquilo que estavam fazendo, é outra história. Mas eles precisavam fazer. Você entende isso? Eu acredito que todas as pessoas que têm uma graduação, chegam num ponto, não é? E não somente essas pessoas, acredito que todas as pessoas, não é? Elas chega um momento que elas estudam, se esforçam, porque elas entendem, eu preciso fazer isso, gostando ou não. Porque lá na frente eu vou ter a recompensa. Querido, eu estou falando dessa forma, falando dessa maneira, para você entender que o princípio é o mesmo. Para você compreender que o princípio é o mesmo. Nós, quando nos dedicamos a servir ao Senhor, nós, quando realmente escolhemos, porque é uma escolha, a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, eu não vou ler tantos textos para a gente, né, ganhar um pouco de tempo, mas em Apocalipse o Senhor diz, eu estou à porta e bato, se alguém abrir. Amém? Se alguém ouvir a minha voz, né, e abrir, eu entrarei. Ou seja, isso diz que o Senhor não invade a vida de ninguém, né? E aquela carta, esse versículo que eu estou citando para você, em Apocalipse, onde o Senhor diz, eu estou à porta e bato, essa carta foi escrita à igreja. Então, mesmo aqueles que já são da igreja, ele não invade a vida de uma pessoa e com o objetivo de impor a sua vontade, porque ele tem uma vontade. Deus ele tem uma vontade. Até mesmo na oração do Pai Nosso, Jesus ele nos ensina a orar dizendo, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Deus tem uma vontade. Mas mesmo assim ele não impõe a sua vontade. Então ele diz, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, ou seja, querer que ele entre, não é? Ele diz, eu vou ceiar. Eu vou ceiar com ele e ele comigo. Então, o que eu quero dizer, querido, nesse dia e com essa palavra, né, com esse cenário novo, né, espero que a gente possa dar continuidade, espero que você tenha gostado desse cenário novo. Eu digo cenário porque você não está vendo aqui o que está por trás, né? Foi realmente bem trabalhoso proporcionar isso. Eu acredito que fica bem melhor, né? Dá uma melhorada, uma aparência melhor, apesar
da minha imagem não está com a cor da pele tão nítida, mas é porque devido à pouca luminosidade, no momento eu estou viajando, né? Eu não estou em casa e foi dessa forma que eu encontrei para produzir esse vídeo, para ministrar para você e não perder o momento, amém? Não deixar para depois, quando eu voltar, quando eu chegar em casa. Então, dessa forma, eu espero que mesmo assim essa palavra possa te alcançar, te abençoar. Então, vamos dar continuidade, amém? Então, quando você se esforça no colégio, quando você dá o sangue no colégio, na faculdade, em qualquer coisa desse tipo, você não está fazendo isso pelo momento que você está fazendo agora. Ou seja, eu estou fazendo pelo benefício agora. O benefício não vem agora, vem depois. Vem bem depois. E como eu falei, ninguém se esforça, ninguém se forma tendo 100% prazer de estudar. Então, por mais que você queira muito se formar num determinado curso, mas o dia a dia do estudo, dos trabalhos, muitas vezes você vai se esforçar para aquilo, para fazer aquelas coisas, mesmo não tendo vontade. Tem dias que você não vai amanhecer. Oh, eu não queria hoje para a faculdade, eu não queria hoje para a escola, eu não queria hoje. Mas se levanta e vai. Não é verdade? Do mesmo jeito é com as coisas do Senhor, meu querido. Do mesmo jeito. Da mesma forma. Com as coisas do Senhor não é diferente. Por que que hoje nós devemos evitar coisas? Ontem eu falei de um vídeo sobre salvação. Eu postei ontem, não é? Sobre um vídeo falando sobre salvação. Então, como eu falei, basicamente poderíamos dizer que isso é uma continuidade do de ontem. Por que que nós devemos nos esforçar para servir ao Senhor? Por que que nós devemos? Ainda que no momento pareça que estejamos sendo prejudicados, estejamos perdendo coisas. Não, querido, não é perder. Estamos olhando lá na frente. Estamos olhando lá na frente. Eu estou falando tudo isso para dizer, quando Jesus diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se você acha que o mundo inteiro compensa o valor da salvação, se você pensa que o ouro, a prata do mundo inteiro, a riqueza do mundo inteiro é mais valioso, precioso do que a vida de uma pessoa, você está redondamente enganado. Para Deus, a vida de uma pessoa vale e paga todo o ouro, toda a prata, todo o metal precioso, todo diamante, tudo aquilo que existe de precioso nesse mundo. Sabe, isso é tão real, aquilo que nós valorizamos hoje, aquilo que as pessoas se matam para correr atrás hoje, nos nossos dias, sabe, se dedicam o máximo possível para conquistar essas coisas. Eu digo, isso tem o seu lugar. A Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro. As ruas. Então, aquilo que hoje os homens se esforçam tanto, a Bíblia diz que lá no céu a gente vai pisar em cima dela. Porque para Deus isso não tem esse valor. Você entende o critério que existe na mente de Deus e que muitas vezes não existe em nós, que se dizemos ser cristãos? Não é? Nós falamos que somos cristãos, que seguimos ao Senhor, mas o critério, né, é distorcido. Não é? Deus, ele valoriza uma coisa e a gente está olhando, valorizando outras coisas. Então o que Deus ele espera é que nós possamos inverter. Tanto é que ele diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Prioriza isso, ele diz, e estas coisas serão acrescentadas. Que coisas? Que coisa ele se refere? Que coisa ele está dizendo? Estas coisas, ele diz, comer, beber, vestir, as coisas da vida. O vestir. A Bíblia diz que Deus veste. É Deus que proporciona estas coisas. Mas ele diz, busca em primeiro lugar, prioriza as coisas de Deus. Então, às vezes, as pessoas, elas, por ter essa inversão de valor, de preciosidade, né? Elas, né, se acham menos do que elas são, porque eu não tenho o que fulano tem. Aí é onde entra a inveja, as pessoas começam a invejar as outras, porque elas acham que elas somente serão importantes, valiosas, se elas tiverem aquilo.
não é? Você já é precioso, valioso, valiosa, preciosa, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nisso consiste o seu valor. Eu e você fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A ninguém mais Deus fez a imagem e semelhança, nem mesmo os anjos. Deus criou dessa forma. Então você é precioso e preciosa, não pelo que você tem no seu bolso, nem pelo a sua, o seu grau de instrução acadêmica, mas porque você é a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus te ama. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então foi um amor tão grande que deu o seu único filho. É assim que está escrito na palavra do Senhor. E eu e você, queridos, eu falei sobre a questão dos estudos para a gente entender, para nós entendermos que se nós queremos servir ao Senhor, deve existir esforço da nossa parte. Sabe esse pensamento de que as coisas quase tudo são leves? Isso não concorda com a palavra. Amém? Isso não concorda com a palavra de Deus. Então, como eu falei ontem, o que fez o homem cometer o que cometeu, né? Eu me refiro a Adão. O que fez Adão fazer o que fez? Não é porque Adão cometeu o que cometeu. Porque quis. Amém? Porque quis. E essa atitude dele trouxe benefício ou malefício? No momento ele pode até ter tido algum, sei lá, algum prazer, eu não sei, por ter, né, degustado daquele fruto. E eu vou dizer para você que o fruto não era uma maçã, amém? Não é maçã. A Bíblia diz que o fruto, então, não especifica, mas que é um fruto. Então, ele pode até naquele momento ter tido algum prazer, não sei. A Bíblia não diz isso, eu estou apenas imaginando. Mas as consequências. As consequências. Você já parou para pensar sobre as consequências? É por isso que muitas pessoas, elas não entendem o valor de uma decisão, porque elas não têm, não é na sua mente, a importância do valor das consequências, do peso das consequências. Elas estão preocupadas apenas no momento, no hoje, no agora. O importante é eu desfrutar desse fruto. As consequências eu não estou preocupado. Mas o importante é eu fazer o que eu quero. O importante é eu fazer aquilo que me dá vontade. Eu estou com vontade de comer esse fruto, estou me referindo a Adão, né? Mas você pode trazer para o seu contexto e eu vou me deliciar com isso. E você precisa entender, querido, que nós, na nossa vida, nós já vivemos princípios que a palavra apenas nos chama para viver com mais intensidade. Por exemplo, porque o que eu quero dizer? Você, eu, todos nós já fizemos coisas mesmo sem querer fazê-las. Eu falei do colégio. Então, naquele momento, Adão deveria dizer o seguinte: rapaz, eu quero muito, mas eu não posso fazer isso. Deus disse que eu não posso. Então, se Deus disse que eu não posso, então fica aí. Eu vou resistir isso, eu não vou fazer. Você entende? Hoje a sociedade está entrando numa vibe, né? Essa é a palavra do momento, numa vibe, numa onda, onde tudo é permitido, ou seja, desde que você queira. A sua vontade, sabe, é o seu guia. Agora eu pergunto, você já teve vontade de fazer uma coisa, naturalmente falando, uma coisa, e você disse, não posso fazer isso. Por quê? Por que você resistiu à sua vontade? Porque a sua vontade, ela não é o guia. Nós podemos olhar para a sociedade. Eu pergunto, roubar alguém é correto? O assaltante que vem e rouba algo de alguém, você acredita que aquilo é certo? É claro que não. Mas naquele momento, ele quis fazer isso. Os seus critérios, o homem ou a mulher que assalta, que rouba, ele tem lá os seus motivos e os seus critérios. Mas eu pergunto, esses critérios são o aval? Dão a ele o direito para ele fazer isso? Roubar? Não.
Mas se ele quer? E se ele quiser, por exemplo, por um momento, matar uma pessoa? Dar um tiro em alguém? Então você percebe, querido, que as piores complicações para um bom relacionamento social, para um relacionamento saudável em sociedade, familiar, não é? Passa por esses critérios. Se uma pessoa ela decide fazer a sua vontade, independente do que os outros pensam ou queiram, ele se complica. Porque eu não sei quanto a você, mas eu já tive vontade de matar pessoas. Me deu tanta raiva, né, por algumas situações que surgiram, mas eu tive tanta raiva daquela pessoa que a vontade era de esganar. E aí? Isso estaria correto se eu fizesse? Então eu quero dizer, querido, que a sua vontade nunca foi, Deus nunca projetou, Deus nunca criou a nossa vontade para que ela se torne o nosso guia. Ah, mas eu quero muito. Sim, e daí? Ah, eu não quero. E daí? O querer ou não querer não muda o fato. Como eu falei, quantas pessoas elas se formam, elas vão para a universidade e elas estudam por anos, mesmo sem querer, mas porque ela sabe, eu preciso me formar, eu preciso terminar esse curso, eu preciso, porque ela está pensando lá na frente, numa promoção, num salário, numa carreira, numa vida mais confortável, mesmo sem vontade. Ela não está, sabe, porque se ela deixar essa pessoa que está, né, com isso em mente, se ela deixar a vontade dela dominar, ela não se forma. Eu acredito que se todas as pessoas que cursaram e cursam universidade, se elas forem sinceras e fiéis, né, na resposta, sinceras mesmo, eu acredito que 100% das pessoas diriam que não estariam formadas se elas não, em algum momento, tivessem que exercer o domínio sobre a sua vontade. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer com isso? Eu acredito que 100% das pessoas, se existe uma outra pessoa, não sei. Mas eu acredito que não estou errado nesse pensamento. Ou seja, todas as pessoas que são formadas hoje, que têm um curso superior, que têm uma formação, não é, que passaram num concurso público, elas fizeram todo esse esforço, querendo ou não. Elas não esperaram ter vontade para poder fazer. Elas fizeram simplesmente porque sabiam que precisavam. Ainda que não tivesse em um dia, isso não significa que ela nunca desejou se formar naquela área. Não é isso. Mas eu quero dizer que um dia ou outro, talvez um momento, ela... Rapaz, eu não quero essa cadeira, essa matéria. Ah, se eu pudesse me livrar disso. Esse professor. Você entende? Então, eles não quiseram alguma coisa, mas eles ainda assim se determinaram, se posicionaram e disseram o seguinte: eu vou fazer. E eu vou fazer, não é? Tudo o que é preciso, porque não adianta apenas fazer, tem que fazer, não é? E atingir uma média, atingir um patamar. Porque se você faz uma cadeira, se você faz uma, não é? E é reprovado, não adianta. Então, não adianta apenas se esforçar para estar lá, tem que realmente concluir. Entende? Então, com as coisas do Senhor não é diferente, querido. Deixa eu colocar para vocês aqui, aleluia, um versículo. Só um minutinho, tá? Aleluia. Provérbios, capítulo 25. Amém? Versículo. Deus seja louvado. Amém, gente. Tá tudo bem? Olha só.
Vai aparecer para vocês aí agora. Amém? Olha, diz assim, versículo 28, Provérbios 25, 28, diz assim: como cidade derribada que não tem muros, é assim o homem que não tem domínio próprio. Então, uma cidade derribada que não tem muros é igual, semelhante a uma pessoa que não tem domínio próprio, que não tem domínio sobre si mesmo, sobre sua vontade, sobre suas emoções. Você já viu pessoas que não têm domínio próprio? Elas não chegam em lugar nenhum. Porque elas simplesmente, vamos usar o exemplo da escola, como temos feito, ela simplesmente diz: não, eu estou cansado disso, eu vou desistir. Quantas pessoas desistem porque simplesmente dizem: não aguento mais, estou de saco cheio disso, e param. E hoje estão arrependidas porque não se esforçaram o suficiente para concluir aquilo. Deixaram ser levadas, dominadas pela vontade, pelo momento, por uma situação, por um problema, por uma adversidade. Você entende isso? Ele diz: uma pessoa que não sabe ter domínio de si mesmo, domínio próprio, domínio sobre sua própria vontade, sobre suas próprias emoções, uma pessoa que não tem esse domínio, ele diz, é igual a uma cidade, que não tem muros. Uma cidade que não tem muros. E no tempo que esse texto foi escrito, você tem que entender que muro simboliza o quê? Segurança, proteção. Tanto é que as cidades antigas, as cidades que realmente eram, que tinham seus muros bem seguros, eram cidades que não eram conquistadas. Então tem pessoas que não têm, o domínio próprio, não têm estas coisas. Então facilmente essas pessoas são o quê? Conquistadas. São pessoas que são levadas de um lado para outro. São pessoas que são inconstantes. Ora, eles querem muito uma coisa, aí amanhã já muda. Não quero não. Por quê? É porque são dominadas por emoções, por sentimentos. São pessoas que um dia querem muito uma coisa, outro dia não querem tanto. E se você permitir que isso faça parte da sua vida, você será uma pessoa inconstante. Porque, como eu falei, falando do exemplo do estudo, nem todos os dias aqueles que se formaram, aqueles que estão aí, que podem talvez até discordar disso, mas eu penso que todos nós não somos muito diferentes. Eu acredito que nós de alguma forma somos parecidos, e eu nem todos os dias estava morrendo de vontade para ir para a escola, nem mesmo quando eu me formei no curso bíblico, quando eu estava estudando a palavra de Deus, nem mesmo estudando a palavra, tinha dias que eu não tinha vontade, não estava ali com aquele desejo forte. Mas por que foi? Porque entendia o valor, entendia a importância, entendia o significado. Eu precisava aprender a palavra. Por isso que eu estou hoje aqui ministrando para você. Mas antes eu sentei, aprendi, sentei lá na sala de aula e anos aprendendo, estudando a palavra. Terminei um curso, fui para outro curso, estudando a palavra de Deus. Amém? Então, nem sempre a gente tem vontade, mas a Bíblia está dizendo, que uma pessoa que não tem domínio de si, uma pessoa que não tem domínio próprio, é semelhante a uma cidade que não tem muros. Isso significa vulnerabilidade. Uma pessoa que não tem domínio de si é uma pessoa vulnerável. É uma pessoa que facilmente ela é conquistada. Conquistada, isso mesmo. Essa é a palavra, conquistada. Entende? Então, se você não aprender a exercer domínio próprio, se você não se decidir, não tomar decisões, e realmente lutar para que essas decisões não sejam mudadas. Decide hoje, amanhã não quer mais. Quero uma coisa hoje, amanhã não quero mais. Por quê? Porque são inconstantes. São levadas por sentimentos, pensamentos, situações, problemas. Então isso não pode acontecer. Amém? Por exemplo,
O Senhor, Ele na sua palavra, Ele sempre está nos inspirando, nos ensinando, querido. A Bíblia fala, por exemplo, sobre o jejum. O que é o jejum? É exatamente esse treino, não é? É uma forma de você treinar, não é? Porque se você não consegue jejuar, deixar de comer algo, e eu digo, não existe jejum apenas de alimento. Tem pessoas que precisam jejuar as redes sociais. Não, não posso, eu não posso. Quando eu vejo aquele barulhinho da notificação, eu tenho que ver. Você é controlada. Você é controlada por aquilo. Você não tem controle sobre aquilo. Aquilo que tem domínio sobre você. Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas edificam. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Então, todas as coisas são lícitas. Você pode ver uma Netflix, você pode navegar nas redes sociais, mas, queridos, o número de pessoas presas a isso é muito grande. Mas por que elas são presas? Porque simplesmente não exerce o domínio próprio. Simplesmente dizem, não, estou aqui, é mais fácil eu ceder do que eu dizer, não, eu vou desligar. Você percebe, querido, que as pessoas que são viciadas, né, eu sei que eu estou entrando um pouquinho nessa linha, mas vamos fluir. As pessoas que são viciadas em drogas, elas precisam de um tempo de abstinência, né? Existe aquela abstinência, elas precisam realmente cortar radicalmente o relacionamento, o contato. Elas precisam definitivamente dizer o seguinte, eu não posso. Não é? Então elas vão para um lugar e elas passar por um processo de limpeza, onde elas vão, não é? Os primeiros dias é muito difícil para ela resistir à tentação, ela está lá, mas ela precisa permanecer. Se ela quer ser livre das drogas, ela precisa passar por isso. Sabe, querido, deve existir em nós esse mesmo pensamento para outras coisas, inclusive nas redes sociais. Tem pessoas que gastam muito tempo, querido. Sabe? Muito tempo. Hoje, o nível de atenção das pessoas é muito pequeno. Não é? As pessoas hoje, por exemplo, um vídeo, uma ministração de 30, 40 minutos, eita, é muito longa, é muito longa para que tudo isso? Já imaginou uma pessoa como essa pensando assim, vai para a faculdade e diz assim, meu Deus, por que esse professor está falando tanto assim? Porque não dá para abreviar aquilo que não pode ser abreviado. Já imaginou uma mãe dizendo o seguinte, 9 meses? Oh meu Deus, 9 meses carregando esse menino? Vamos tirar com 4? E aí com 4? Eu pergunto, ele sobreviveria com 4 meses? Talvez não. Não é? Meus filhos nasceram antes do tempo. Nasceram com 7 meses. O primeiro nasceu com 7, o outro com 8, a outra com 8. Né? Jonatas nasceu com 7 meses e Ana Clarissa com 8. Porque algumas complicações que Tati passou. Mas uma pessoa uma criança que nasce antes do tempo com 7 meses, com 8 meses, requer um cuidado maior. Requer uma atenção maior. Não pensa que uma criança que nasce com 9 meses de um parto normal, ela vai requerer o mesmo cuidado de uma criança que nasce com 6 meses, com 7 meses. Graças a Deus, pela graça do Senhor, os dois nasceram bem, não precisaram, não nasceram com problemas, graças a Deus, mas o risco é grande. Não é um risco simples. Existe um risco. Por quê? Porque existe um tempo de maturação. Você já comeu uma manga verde? Você que é apressado, você que é agoniado, você não tem paciência. Eu não tenho paciência. Então não tem paciência? Então coma uma manga verde. Dá-lhe uma dentada bem grande assim numa manga verde e coma assim. Diz, é gostosa? Não é. Por quê? Porque não está no tempo. Existe um tempo para as coisas. E se você não aprender a respeitar isso, sinto muito dizer, mas você não vai crescer, você não vai desfrutar das coisas boas. Hoje as pessoas estão cada vez mais
perdendo isso. Elas não têm tempo, elas não querem ter tempo, na verdade é essa. Porque o tempo, não existe uma frase que diz: eu tenho tempo para tudo aquilo que eu quero ter tempo. Então é uma escolha, é uma decisão. Simplesmente não é sua prioridade. Simplesmente não é uma prioridade para você. Paciência. Mas as consequências virão por esse relaxamento. Pessoas não têm mais o interesse em ler um livro. Meu Deus, ler um livro. E é preciso mesmo. Não dá para a gente colocar em audiobook. É mais fácil, estou trabalhando aqui. Agora eu pergunto, será que o nível de atenção, de aprendizado é o mesmo? Você lendo um livro aqui, ou seja, você colocando a sua atenção naquilo que você está lendo. Será que você ouvindo, trabalhando, fazendo as coisas, dirigindo? Eu estou ouvindo o livro, estou dirigindo. Será que o aprendizado é o mesmo? Se você acha que é, querido, vá em frente, continua. Mas eu acredito que não é. Eu não acredito que o aprendizado é o mesmo, sabe? Você não vai guardar da mesma forma. É claro que você pode ouvir um audiobook, sim, mas não substitua isso pela leitura. Não substitua pela leitura. Leia e ouça. Faça isso para uma forma de guardar mais, sabe? Armazenar mais, para que mais conteúdo fique guardado, armazenado. Maravilha, mas não substitua pela comodidade, pela facilidade. Muita facilidade tem perdido, né? Perdido exatamente o melhor que há, sabe? A facilidade nem sempre é o melhor caminho, sabe? Nem sempre é. Então, voltando ao texto, a Bíblia diz: como uma cidade derribada que não tem muros, é assim uma pessoa que não tem domínio próprio. Uma pessoa que não sabe dominar-se, ela é tão vulnerável como uma cidade que não tem muros. Deixa eu finalizar, querido, rapidinho aqui, colocando outros textos bem breve para você, só um minutinho. Amém? Espero que essa palavra ela esteja, sabe, te abençoando de alguma forma. Amém, amados? Espero que essa palavra esteja, sabe, te alimentando. Glória a Deus. Aleluia. Olha só o que está escrito, querido. Que texto tremendo. Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que doma uma cidade. Melhor é o longânimo, o que é paciente, amém, do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito deixa eu colocar aqui em outra versão, melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Já imaginou que coisa tremenda? Amém? Que coisa realmente reveladora. E aí, o que é que você acha? Aí você acha que você não precisa ter esse autocontrole? Não é? O autocontrole é o controle do alto, é Deus, não é? Gerenciando, controlando as coisas. Amém? Aleluia! Deixa eu colocar, querida, aqui para você uma lista que eu preparei. Amém? Uma lista que eu preparei aqui. Deus seja louvado para a gente ganhar tempo. Oh, aleluia! Eu coloquei esses 2 versículos em várias versões. Amém? Espero que você possa anotar. Deixa eu ver se aparece para você. Tá ok, aparecendo. Olha só, Provérbios 25, 28. Deixa eu mudar aqui a minha imagem. Amém? Provérbios 25, 28 diz assim: como cidade derribada que não tem muros, é assim o homem que não tem domínio próprio. Esse mesmo versículo na linguagem de hoje diz assim: quem não sabe se controlar, é tão sem defesa como uma cidade sem muralhas.
Quem não sabe se controlar é tão sem defesa, não é? Como uma cidade sem muralhas. Nessa mesmo versículo, na versão A Mensagem, diz assim: quem não tem autocontrole é como uma casa com as portas e janelas caídas. Amém? Quem não tem o quê? Autocontrole. Aleluia. Perdão, gente, eu não vou... Perdão por esse momento, mas vai ter que ficar assim, porque eu não posso parar aqui, amém? A Bíblia Viva diz assim: um homem que não sabe controlar as suas emoções, amém? Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender como um país que não tem exército. Que coisa forte, gente. Um homem que não sabe controlar suas emoções e vontades fica tão incapaz de se defender quanto um país que não tem exército. Amém? Deixe agora Provérbios 16:32. É aqui que está escrito aí, ó. Melhor é o longânimo, esse versículo nós lemos, do que um herói de guerra. Melhor o longânimo do que o herói de guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma ou que conquista uma cidade. Amém? Aí, ó. Melhor longânimo do que o herói de guerra, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. Vamos lá, outra agora. Na Bíblia, linguagem de hoje, diz assim: mais vale ter paciência do que ser valente, e é melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Você percebe o critério de Deus? Amém? Deixa eu avançar rapidinho. A mensagem diz assim: é melhor ser paciente do que valentão. É melhor saber se controlar do que conquistar uma cidade. Amém? Tudo bem, queridos? Eu acredito que versículos são mais reveladores do que esse impossível. Concorda comigo? E para finalizar mesmo, eu quero colocar um texto rapidinho, amém? Em 1 Pedro, amém? 1 Pedro no capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, no versículo 19. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Amém? Provérbios 2, 1 Pedro 2, né? 2:18. Diz assim: servos, sede submisso com todo temor ao vosso Senhor. Esse Senhor está falando ao patrão. Essa palavra servos aqui, o que nós conhecemos hoje seriam os escravos, amém? Então Pedro está escrevendo aos escravos, que naquele tempo, para um contexto social, amém? Um contexto social existia escravos. Então, o que Pedro está dizendo? Sede submisso com todo temor ao vosso Senhor, que essa palavra significa ao vosso patrão. Não somente ao que for bom e cordato, mas também o perverso. Versículo 19 diz assim: porque isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Amém? Então, não posso detalhar os pormenores, porque o tempo já está avançado, mas o que Pedro está dizendo? Se uma pessoa ela é maltratada, amém? Se uma pessoa ela está sofrendo injustamente, porque uma outra pessoa, no caso do texto, está falando de um patrão, né? Então, se esse patrão ele é ruim, ele é perverso, ele não é uma pessoa boa, não é? O que a Bíblia diz que eu devo respeitá-lo e servi-lo, não é? Com todo temor, né? Fazer o meu melhor por ele. Porque a Bíblia diz o seguinte: por que eu devo fazer isso? Por causa
de minha consciência para com Deus. Então, por que eu devo fazer a coisa certa quando ele é ruim, mal comigo? Por que eu devo tratá-lo bem porque ele me trata mal? Por motivo de minha consciência para com Deus, ou seja, porque Deus assim me pede. Então eu não faço as coisas porque eu quero apenas fazê-las, mas muitas vezes eu devo fazê-las porque é assim que Deus me pede. Se Deus me pede assim, então assim farei. Amém? Ou seja, o motivo da minha ação não é um pagamento, uma retribuição, é um motivo da minha consciência para com Deus. Ou seja, Deus assim me pediu. Se eu quero ou não, se eu estou disposto ou não, é uma outra história. Mas se Deus me pediu e se eu quero servi-lo, então a Bíblia diz que eu devo amar até os meus inimigos, eu devo orar por aqueles que me perseguem, mas o que nós fazemos? Bateu, levou. Então, mas a Bíblia diz que eu devo, por motivo de minha consciência para com Deus, fazer a coisa certa. Ou seja, o motivo é a minha consciência com Deus, o meu relacionamento com o Senhor, sabe? O compromisso que eu tenho com o Senhor. Esse é o motivo da minha consciência para com Deus. Você entende isso? Então, isso é uma vida cristã. Então, se eu quero realmente servir ao Senhor, obrigatoriamente eu terei que passar por isso que eu estou falando hoje. Nem sempre eu vou ter vontade de fazer a coisa certa, mas se está escrito na palavra, Jesus é o nosso maior exemplo, querido. Ele diz, Pai, no Getsemane, antes dele ir para a cruz, ele diz, Pai, se for possível, afaste de mim este cálice. Mas não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Amém? Então, naquele momento, ele queria ir para a cruz? Não. Porque ele disse, a minha alma está angustiada. Não é? Ele diz, eu estou profundamente angustiado, triste até a morte. Então, ele estava vendo tudo que ele iria passar. E ele diz, eu não quero passar por isso. Mas ele disse, não seja feita a minha vontade. Então, ele é o nosso maior exemplo. Vai ter vezes que você não vai ter vontade de fazer coisas e você deve fazer. Mas vai ter vezes que você não vai ter vontade de fazer as coisas e você, né? Acho que eu confundi. Vai ter vezes que você quer fazer e não deve, porque a palavra diz que você não deve fazer, e vai ter vezes que você não quer fazer e deve fazer. E aí, o que você vai fazer? Amém? Vai seguir a sua vontade? Vai seguir o seu querer? Não é? Ou vai simplesmente pegar a sua vontade, os seus sentimentos, pegar e dizer o seguinte, o seu lugar é aqui. Vocês não vão me dominar. Amém, queridos? Então, espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Amém? Aleluia. Deixa eu só colocar aqui para vocês, para você não deixar de se inscrever. Amém? De compartilhar e deixar o sininho. Então, tenham todos um bom dia. Amém? Um forte abraço. Amém? E espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra. E Deus abençoe e guarde a sua vida. Até lá, queridos. Até mais. Até mais.